Que bom estarmos juntos novamente, corações unidos, na mesma sintonia de fé, buscando aconchego e força na palavra e na intercessão do nosso valoroso São Miguel Arcanjo. Sabe, tem dias que a gente se sente como um barquinho em meio a uma tempestade de palavras, né? Palavras que chegam como ventos fortes, tentando nos desestabilizar, nos tirar do rumo. São aqueles cochichos maldosos, aquelas informações distorcidas, aquelas setas verbais que, mesmo ditas baixinho, parecem ecoar com a força de um trovão dentro da gente. E como dói! Dói na alma ser alvo de injustiça, de calúnia, de fofoca. A gente se sente pequeno, exposto, às vezes até com vontade de sumir, só para não ter que lidar com o peso desses ataques que muitas vezes vêm de onde a gente menos espera. Mas olha só que maravilha, não estamos sozinhos nessa batalha. Temos um defensor celestial, um guerreiro incansável que está sempre pronto a desembainhar sua espada de luz para nos proteger dessas armadilhas da língua, desses laços invisíveis que tentam prender nossa alegria e nossa paz. Estou falando, claro, do nosso grande amigo e protetor, São Miguel Arcanjo. Ele, que precipitou no abismo o acusador original, sabe muito bem como o veneno das palavras falsas pode ferir e destruir. E é por isso que quando nos sentimos enredados nessa teia de maledicência, quando as calúnias batem à nossa porta como um lobo faminto, é a ele que podemos e devemos clamar. Hoje, vamos mergulhar num salmo que parece ter sido escrito para esses momentos. O Salmo 64. É um grito da alma que busca refúgio, que pede proteção contra as armadilhas secretas dos que tramam o mal com suas línguas afiadas. E ao meditar nessas palavras sagradas, vamos encontrar não só consolo, mas também um roteiro poderoso para invocar São Miguel Arcanjo, pedindo que ele seja nosso escudo contra toda difamação, nosso guardião contra os ataques sorrateiros, o justiceiro que desmascara a falsidade e restaura a nossa honra. Então, prepare o seu coração, respire fundo, porque vamos juntos descobrir a força que reside na oração e na confiança, aprendendo a nos abrigar sob as asas protetoras daquele que é quem como Deus. E para começar essa jornada de fortalecimento, nada como ouvir a própria voz da Escritura, que nos chega como um bálsamo, nos mostrando que não somos os primeiros nem os únicos a enfrentar essas batalhas. Salmo 64. Salmo de Davi para o cantor mor. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram a sua língua como espada e armaram por suas frechas palavras amargas, a fim de atirarem de lugar oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Procuram perversidades, completam uma busca detalhada, e o íntimo de cada um e o coração é profundo. Mas Deus os atingirá com uma seta, de repente ficarão feridos. Assim, eles farão com que as suas próprias línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Com essas palavras poderosas ecoando em nossa mente, palavras que são ao mesmo tempo um lamento e um brado de esperança, como podemos trazê-las para o nosso dia a dia, para as situações que, vira e mexe, nos pegam de surpresa, nos ferem com a injustiça da calúnia ou com o veneno da fofoca? Como podemos, com a ajuda valente de São Miguel Arcanjo, transformar o medo em confiança e a angústia em certeza de proteção? É exatamente sobre isso que vamos conversar agora, desvendando cada verso e encontrando nele a força para enfrentar esses gigantes invisíveis.
Caramba, que salmo intenso, não é mesmo? Parece que o salmista Davi estava realmente passando por um aperto daqueles, sentindo na pele o que é ser alvo de gente maldosa, de planos escondidos e de palavras que cortam mais que navalha. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Quantas vezes a gente não se sente exatamente assim? Aquela angústia no peito, aquele medo do que podem estar falando, do que podem estar tramando. O inimigo aqui nem sempre é alguém com nome e sobrenome. Às vezes é a própria maldade, a inveja disfarçada, a fofoca que se espalha como fogo em palha seca, sabe? E o primeiro passo, como Davi nos mostra, é desabafar, é colocar para fora essa queixa, não num tom de revolta vazia, mas de quem busca socorro em quem realmente pode ajudar. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Aqui a gente vê o retrato daquelas panelinhas do mal, dos grupinhos que se reúnem para difamar, para minar a reputação de alguém. O secreto conselho fala daquela maldade arquitetada, pensada, não é um deslize. É gente que se junta com a intenção de prejudicar. E o tumulto pode ser o barulho da fofoca, a confusão que eles criam para desestabilizar a vítima. Quem nunca se sentiu no meio de um furacão desses, sem nem saber de onde vêm os ventos? São Miguel Arcanjo, aqui, entra como aquele que nos esconde sob seu manto protetor, que nos tira do alcance desses conluios, que nos dá um porto seguro, espiritual, enquanto a tempestade não passa. Que afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Gente, que imagem forte! A língua como uma espada afiada, pronta para ferir. E as palavras amargas como flechas envenenadas, disparadas para atingir o alvo em cheio. Hoje em dia, essas espadas e flechas ganharam novas formas, né? São os comentários maldosos nas redes sociais, as mensagens anônimas, os e-mails com cópia oculta cheios de veneno, as fofocas no ambiente de trabalho que podem destruir uma carreira, os boatos que se espalham em grupos de mensagens e podem acabar com relacionamentos. São palavras que, como flechas, são lançadas de lugar oculto ao que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. A covardia do ataque escondido, repentino, contra quem está vivendo sua vida, tentando fazer o certo. E o pior, não temem. Agem com uma audácia que assusta, achando que nunca serão descobertos ou punidos. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? É a soberba dos malfeitores, a confiança cega de que seus planos obscuros nunca virão à luz. Eles se sentem espertos, acham que estão enganando todo mundo. Procuram perversidades, completam uma busca detalhada e o íntimo de cada um, e o coração é profundo. Isso aqui fala daquela maldade refinada, da pessoa que investiga a vida do outro só para encontrar uma brecha, um ponto fraco para atacar. É uma dedicação ao mal que chega a ser assustadora. O coração humano, como diz o Salmo, é profundo, capaz do bem mais sublime e, infelizmente, da maldade mais calculada. É nessas horas que precisamos clamar a São Miguel para que ele, com sua luz divina, penetre nessas profundezas escuras e traga à tona a verdade, desmascarando os planos dos que agem na sombra. Mas aí, no meio dessa escuridão toda, surge um facho de luz, uma virada de jogo espetacular. Mas Deus os atingirá com uma seta, de repente ficarão feridos. Opa, a justiça divina não falha. Assim como eles atiraram suas flechas de maldade, Deus também tem suas flechas. E essas são certeiras. De repente, quando eles menos esperam, a situação se inverte. É o famoso "o feitiço vira contra o feiticeiro". E o salmo continua: assim eles farão com que as suas próprias línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão.
Que coisa tremenda! A própria arma que eles usaram, a língua, a palavra, se volta contra eles. Suas mentiras são desmascaradas, suas tramas vêm à tona e eles acabam colhendo o que plantaram. Aqueles que antes os admiravam ou temiam, agora se afastam, percebendo a verdadeira natureza deles. São Miguel Arcanjo é o instrumento dessa justiça, o guerreiro que executa a sentença divina contra a falsidade. E qual o resultado disso tudo? E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. Quando a justiça acontece de forma tão clara, as pessoas percebem que há uma ordem maior, que o mal não compensa, que Deus age. Isso gera um temor sadio, um respeito e leva as pessoas a refletirem sobre os caminhos que estão escolhendo. E para nós, que sofremos a injustiça, que clamamos por socorro, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ah, que alívio! A alegria de ver a verdade prevalecer, a confiança fortalecida, o coração reto que se rejubila não por vingança, mas pela manifestação da justiça e do amor de Deus. É a certeza de que, mesmo que demore, a verdade sempre aparece. Aplicar isso no dia a dia significa, primeiro, não se desesperar diante da calúnia. Saber que Deus vê e ouve. Segundo, não tentar revidar com as mesmas armas. Não adianta querer apagar fogo com gasolina. Nossa arma é a oração, a confiança, a retidão de vida. Terceiro, invocar São Miguel Arcanjo como nosso defensor específico nessas batalhas. Pedir que ele nos proteja, que ele desfaça os laços, que ele traga a verdade à luz. E quarto, mesmo quando a ferida da injustiça estiver doendo, manter a esperança na justiça divina e na alegria que vem da confiança no Senhor. É um exercício diário de fé, de paciência e de muita oração. E é justamente essa oração, direcionada ao nosso arcanjo protetor, que agora vamos elevar com toda a força da nossa alma, buscando nele o escudo e a espada contra toda palavra que tenta nos derrubar. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe invencível das legiões celestes, terror dos espíritos malignos e defensor dos que em ti confiam, venho hoje, inspirado pela força e pela súplica do Salmo 64, clamar a tua poderosa intercessão contra toda forma de calúnia, difamação e ataques traiçoeiros que tentam minar minha paz e minha honra. Tu, que ouviste o lamento de Davi e de tantos justos ao longo da história, inclina teus ouvidos à minha voz, que se eleva em queixa e súplica. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, diz o salmista. E eu te peço, São Miguel, apresenta esta minha prece ao Altíssimo e sê tu o meu escudo, para que eu possa guardar a minha vida do temor do inimigo. Afasta de mim, arcanjo guerreiro, todo medo paralisante que as ameaças veladas e as palavras dos detratores tentam semear em meu coração. Reveste-me com tua coragem celestial, para que eu possa enfrentar essas provações com a serenidade dos que sabem que não estão sozinhos. São Miguel, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Tu conheces as tramas que se tecem nas sombras, as conversas mal intencionadas, os planos arquitetados para derrubar os inocentes. Com tua espada de luz, dissipa essas reuniões de maldade. Cega os olhos dos que me espreitam com inveja, confunde os planos dos que se unem para me prejudicar. Envolve-me em teu manto protetor, tornando-me invisível e inatingível para aqueles que buscam minha queda. Que o tumulto da fofoca e da intriga não encontre eco em minha vida, mas se desfaça diante da tua presença imponente. Arcanjo da verdade, o salmista denuncia aqueles que afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem de lugar oculto ao que é reto. Quantas vezes, São Miguel,
somos alvejados por essas espadas e flechas verbais. Palavras que ferem mais que aço, lançadas covardemente de repente por aqueles que não temem manchar a reputação alheia. Eu te suplico, comandante celeste, sê minha armadura impenetrável contra essas palavras cortantes. Desvia de mim cada flecha de calúnia, cada dardo de difamação. Que a amargura contida nessas palavras retorne à sua origem, sem me atingir. Defende minha honra, meu bom nome, minha integridade, que tantas vezes são alvos da maledicência. Que tua força seja o muro que impede que essas palavras envenenadas penetrem minha alma. São Miguel. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Ilumina com a tua luz celestial todos os laços secretos que estão sendo armados contra mim. Desmascara a hipocrisia daqueles que sorriem pela frente e apunhalam pelas costas. Revela as intenções ocultas, os planos perversos que eles completam em busca detalhada. Tu, que sondas as profundezas, mostra a verdade por trás das aparências. Que a arrogância dos que se acham invisíveis em sua maldade seja confundida pela tua intervenção justa e poderosa. E assim como o salmista proclama com fé: mas Deus os atingirá com uma seta. De repente ficarão feridos. Eu confio, São Miguel, que pela tua intercessão a justiça divina se manifestará. Que aqueles que usam suas línguas para o mal façam com que as suas próprias línguas se voltem contra si mesmos. Que a verdade venha à tona de forma tão clara e incontestável que todos aqueles que os virem fugirão, reconhecendo a obra de Deus e a vaidade de suas más ações. Que estejas à frente, arcanjo justiceiro, para garantir que o mal se autodestrua e que a inocência seja vindicada. Então, São Miguel, que todos os homens temam e anunciem a obra de Deus e considerem prudentemente os feitos dele. Que o testemunho da tua proteção em minha vida sirva para fortalecer a fé de muitos e para alertar os que escolhem o caminho da falsidade. E que eu, livre das angústias da calúnia e seguro sob tua guarda, possa me alegrar no Senhor e confiar nele cada dia mais. Que meu coração, purificado dessa provação, possa se gloriar não em mim mesmo, mas na força e na justiça daquele a quem serves com tanta lealdade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, expresso tantas vezes através das línguas ferinas dos homens. Que assim seja. Amém. E ao encerrarmos esta oração, sentindo o coração mais leve, a alma mais forte e a confiança renovada na proteção do nosso grande arcanjo, percebemos que essa experiência de fé não pode ficar guardada só para nós. Há tantas pessoas que neste exato momento podem estar precisando sentir essa mesma força e esse mesmo amparo. Que alívio a gente sente quando entrega essas angústias, esses medos da calúnia e da injustiça nas mãos de quem realmente pode nos defender, não é mesmo? É como tirar um peso enorme das costas. A oração, especialmente quando ancorada numa palavra tão forte como o Salmo 64 e direcionada ao nosso valente São Miguel Arcanjo, tem esse poder de nos dar um novo fôlego, uma nova perspectiva. A gente percebe que não está sozinho nessa luta contra as espadas e flechas das palavras maldosas. Essa certeza de proteção, esse escudo de fé que São Miguel nos ajuda a erguer, é um tesouro precioso demais para guardarmos só pra gente. Pense bem. Quantas pessoas você conhece que talvez estejam passando por situações parecidas? Amigos, familiares, colegas de trabalho que estão sofrendo com fofocas, com injustiças, com a dor de ter sua reputação atacada. Eles também merecem sentir essa paz e essa força que a intercessão de São Miguel pode trazer. Por isso, meu convite para você hoje é simples, mas tem um poder multiplicador imenso. Compartilhe esta mensagem. Se esta oração,
esta reflexão sobre o Salmo 64 tocou seu coração e te trouxe esperança, leve essa esperança adiante. Envie este vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma luz, de um conforto, de uma força extra para enfrentar as batalhas do dia a dia. Vamos juntos criar uma verdadeira corrente de proteção, envolvendo mais e mais corações na poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, este é um ótimo momento para se juntar a nós. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros de fé e oração. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte sua experiência, suas lutas, suas vitórias. Cada interação sua, seja uma curtida, uma partilha, um comentário, ajuda essa mensagem de esperança a alcançar quem mais precisa. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo ao nosso lado, nenhuma palavra de maldade tem poder final sobre nós. Que a justiça, a verdade e a proteção divina estejam sempre com você.